Ele nunca teria imaginado que morreria tão cedo em sua carreira. Seu nome era Wen Yu. Ele era um guerreiro de 4ª classe em sua primeira missão com seu novo esquadrão. Pena que decidiram que ele seria carne de canhão. Sua primeira missão acabou sendo uma missão suicida. A equipe principal de combate usava os novatos como isca para atrair bestas mutantes de 5ª classe, sem remorso algum por suas ações. Wen Yu não conseguia acreditar em sua sorte. Ele esperava realizar mais em sua carreira como guerreiro, não ser descartado como um lixo. Ele deu tudo de si em sua luta final, mas simplesmente não foi o suficiente. Sua morte era certa e não havia nada que pudesse fazer a respeito. Quando acordou de repente na cama, confuso com a reviravolta dos acontecimentos. Porque o céu parecia ser seu quarto antes do apocalipse, ou talvez aquilo fosse o inferno. O relógio ao lado da cama marcava 25 de maio, 21 horas e 17 minutos. Essa data era pelo menos um ano antes de sua morte eventual. Ele se perguntou se estava sendo dada uma segunda chance. Será que ele realmente havia voltado no tempo? Seu celular estava vibrando incessantemente esse tempo todo. E essa é a história que nós veremos hoje. Já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, entra no nosso servidor do Discord para bater um papo. Quem é inscrito já sabe, vídeos aqui saem todos os dias. Então se inscreve aí para não perder os próximos vídeos e já comenta aí pedindo a parte 2 caso você goste dessa história. Então bora lá. Seu trabalho estava oferecendo horas extras se ele pudesse ir em seu dia de folga. Não havia dúvidas, aquilo realmente era antes do apocalipse. Porque ele estava recebendo a chance de refazer seus erros. Ele decidiu não questionar o presente. Em vez disso, aproveitaria essa oportunidade com todas as forças. Desta vez, ele estaria no controle. Ele não seria usado como distração por ninguém. Ele abriria seu próprio caminho para o futuro. Decidiu começar seus preparativos imediatamente. Se o surto ainda não tivesse ocorrido, aconteceria em breve. Se ele começasse agora, as coisas seriam diferentes. A diferença de experiência entre eles e os outros seria drástica. Ele precisava reforçar isso. Ouviu os gritos de sua mãe vindos de um cômodo. Esse era o dia em que tudo começou. Sua mãe e seu pai haviam se tornado zumbis nas primeiras horas do surto. Um zumbi é uma criatura que perdeu a consciência devido à corrupção do corpo por energia mágica. Sua força e sua velocidade são ligeiramente inferiores às dos seres humanos. Seu ponto fraco é o núcleo mágico. Ainda bem que ele estava planejando uma fuga para fora da cidade, mas desta vez ele sabia exatamente como usar aquela faca. Cada zumbi tinha um núcleo mágico localizado em um local diferente. Com o conhecimento atual, ele poderia fazer mais do que apenas fugir. Ele avançou rapidamente, matando o zumbi com um único golpe. Um zumbi de nível 0 eliminado. Ganhou 1 ponto. Ele estava empolgado. Desta vez, as coisas de fato eram iguais. Em sua vida anterior, as mensagens do sistema foram um choque que demoraram a ser compreendidas. No caos que se seguiu, o mundo queimou. Todas as formas de moeda tornaram-se inúteis, e a lei e a ordem escaparam das mãos da humanidade. Um novo sistema de trocas tornou-se o padrão. Um pilar mágico conhecido como pedra de troca permitia que os trocassem pontos por bens e serviços. Você ganhava pontos ao matar zumbis e bestas mutantes. Os pilares eram o principal meio de uma pessoa normal obter uma classe. Se você tivesse um dos 3 grandes empregos, tornava-se instantaneamente 2 vezes mais forte do que uma pessoa comum. Mas as classes raras e ocultas eram onde residia o verdadeiro poder. Desta vez ele não ficaria sentado em casa, perdendo a oportunidade crucial de se tornar forte logo no início do surto. O pilar mais próximo estava na entrada de seu bairro. Seu plano era matar zumbis enquanto avançava. Ao chegar lá, ele deveria ter acumulado o suficiente para se tornar um guerreiro de nível 1. Havia alguns zumbis em sua presença, e ele os encarou como um desafio. Ganhou 1 ponto. Após sua primeira morte, um segundo zumbi o surpreendeu, e ele o atacou com um cotovelo, percebendo instantaneamente seu erro. Um corpo humano normal não podia suportar tal dano. Ele precisaria se tornar um guerreiro imediatamente se quisesse sobreviver. Ele avançou para acumular uma boa coleção de pontos à sua espera. Ao limpar o cômodo, sabia que isso seria impossível em sua vida anterior, mas ele havia obtido os 10 pontos necessários. Era hora de partir. A sorte não estava ao seu lado naquele dia. Do outro lado do massacre, uma boa besta mutante se aproximava. O cachorro de rua do bairro já não era mais o mesmo amigável de antes. Ele precisou correr. Seu nível atual não era alto o suficiente para enfrentar tal desafio. Em pânico, escolheu a direção errada, permitindo que o mutante agarrasse sua perna. O cão mutante o lançou para dentro de uma loja de conveniência, fazendo cacos de vidro perfurarem profundamente seu corpo. Ele não tinha tempo para descansar. Seu perseguidor era implacável, tinha olhos apenas para ele. Wen Yu não poderia desperdiçar a oportunidade dada a ele de bandeja morrendo. Enquanto o mutante atacava, ele correu para as ruas. Ele sentiu que o curso da batalha havia mudado. Perguntou-se por que o mutante não estava atacando. O que exatamente havia mudado? Ele sabia que poderia descobrir. O mutante estava protegendo a loja de conveniência. Ele olhou para cima, notando o tesouro bem diante de seus olhos. Como ele pôde ser tão cego? Um tesouro era uma existência extremamente rara em sua vida passada, e ninguém jamais foi capaz de descobrir um padrão para sua aparição, ou o que determinava quanto tempo ficariam abertos. Mas enquanto você encontrasse um, era garantido que sairia com um tesouro de um nível muito mais alto do que poderia alcançar em qualquer outro lugar. Quanto mais cedo você entrasse, mais raros e poderosos seriam os itens que receberia. Ele imaginou que o mutante deve ter encontrado aquele tesouro cedo, pena que estava perdendo tempo. Apenas
humanos podiam entrar. Não importa o que fizesse, nunca conseguiria nada dali. O mutante tornou-se mais feroz ao perceber que sua presa estava interessada em seu tesouro. Wen Yu não tinha outra escolha senão lutar. O tesouro valia todos os sacrifícios. O mutante inclinou a cabeça, desviando o ataque de Wen Yu e mordendo firmemente seu antebraço. Wen Yu tentaria usar essa oportunidade para matar seu inimigo, mas antes que pudesse contra-atacar, seu braço foi arrancado de seu corpo. Ele colocou distância entre ele e o inimigo e se lembrou de permanecer calmo. Perder o braço não era grande coisa. Desde que subisse de nível, sua deficiência seria reparada. Ele precisava entrar no tesouro imediatamente. Enquanto o inimigo atacava, Wen Yu preparava seu último esforço desesperado. Ele avançou enquanto o mutante atingia seu ápice. Ele acreditava que tinha funcionado até algo puxar sua perna. Sua opção mais fácil era abandonar a perna e entrar no tesouro. E foi exatamente isso que ele fez. O tesouro o sugou e depositou em uma sala coberta de circuitos. Literalmente, ele havia sacrificado um braço e uma perna por aquele tesouro. Era melhor valer a pena. O tesouro não decepcionou. Dentro de uma caixa de madeira estava um pergaminho roxo para troca de classe oculta. Essa recompensa em particular era de altíssimo nível. Era exatamente o que ele precisava. Embora as classes ocultas não fossem necessariamente mais fortes do que as três grandes, suas habilidades básicas geralmente superavam qualquer coisa que pudesse se comprar no pilar de troca. Ele não perdeu tempo e ativou o pergaminho, vendo as partes do corpo que faltavam se rematerializarem diante de seus olhos. Parabéns por trocar de classe com sucesso. Sua nova classe é Mestre das Almas. Além de curar automaticamente todas as feridas, a troca de classe também concedia uma habilidade ou talento instantâneo. As habilidades básicas das três grandes classes geralmente eram de rank F. Ele esperava desesperadamente que esse padrão não se aplicasse às classes ocultas. O anfitrião agora é o Mestre das Almas de primeira classe e possui 2 atributos físicos básicos. Habilidade exclusiva de classe adquirida, Reino da Alma. Nem seu rank nem suas habilidades exclusivas podem ser esquecidos ou substituídos. Reino da Alma, o espaço vital para seus animais de alma. A cada nível do Mestre nas Almas, um novo Reino da Alma será desbloqueado. O sistema completou a troca de classe com sucesso e automaticamente alinhou Wen Yu ao caminho original do Mestre das Almas. Este contrato não pode ser cancelado. Ele ocupa automaticamente o primeiro Reino da Alma do anfitrião. Atributos atuais da Besta da Alma 2. Habilidade 1, Golpe de Alma, rank S. Habilidade passiva, tipo de combate. Cada ataque do Mestre das Almas causará dano à alma do inimigo. O efeito depende da diferença entre os atributos do inimigo e do anfitrião. O efeito será perdido se o atributo do inimigo for 10 vezes maior do que o do anfitrião. Ao ativar, um novo animal de alma voou e rodeou sua cabeça. Habilidade 2, Benção do Animal da Alma, sem rank. O animal da alma pode se fundir ao Mestre das Almas. E os atributos da besta serão adicionados aos atributos básicos do mestre. As habilidades das bestas da alma tornaram-se inutilizáveis neste estado. Neste modo, todos os animais da alma liberados não podem retornar ao Reino da Alma, e os animais de alma em estado de alma não podem ser liberados. Cada animal existente no Reino da Alma pode adicionar uma habilidade ao Mestre das Almas. Wen Yu não perdeu tempo testando isso. Besta da Alma Fundida, forma de batalha ativada. Atributos do anfitrião: nome, Wen Yu. Raça, humano. Classe, Mestre das Almas. Grau, primeiro grau. Habilidade, Reino da Alma. Primeiro animal da alma, Besta da Alma original. Atributos, 2. Isso era incrível. Em sua forma de batalha, ele superava verdadeiramente as outras classes. Nas fases posteriores, isso seria imparável. Em sua vida anterior, nunca tinha encontrado informações que sequer aludissem a classes ocultas tão poderosas. Ele se perguntava até onde essa nova classe o levaria em sua vida nova. O cão mutante estava prestes a ter uma grande surpresa. Ao sair do tesouro, seu velho amigo estava em um humor temível. Desta vez as coisas seriam diferentes. Ele precisava mostrar alguma gratidão ao cão mutante. Se não fosse por ele, Wen Yu nunca teria encontrado o tesouro. Ele decidiu mandá-lo para o inferno da maneira mais rápida possível. Desta vez, ele enfrentou o ataque do cão de frente. Mesmo que o tivesse repelido, o cão era muito mais forte do que ele inicialmente havia percebido. Ele esperava que sua forma de batalha lhe desse a vantagem necessária. Enquanto o poder girava ao redor de Wen Yu, ele sabia que era o momento decisivo. Esse vira-lata estava acabado. Ele ativou sua habilidade Golpe da Alma enquanto chutava a cabeça do inimigo. Isso foi tudo o que precisou para derrubar o cão mutante. Para sua primeira habilidade ser de rank S, quem poderia imaginar quão poderoso ele seria ao avançar nos ranks? O único problema era que o cão mutante ainda não estava derrotado. Esta besta era especial de fato, recusando-se a se render ao destino. Isso forçou o surgimento de uma habilidade de rank S, Mordida da Vida. Mordida da Vida rank S. O portador terá uma redução significativa na percepção da dor. À medida que a gravidade dos ferimentos aumentar, o condicionamento físico básico crescerá exponencialmente, sem limite superior. O fato de o cão possuir uma
habilidade de Rank S no nível 1 não era um bom sinal para o Wen Yu. Isso significava que o cão tinha potencial de crescimento ilimitado. Ele precisava sair dali imediatamente. Ele saltou para trás e correu em direção às portas dos fundos, derrubando as prateleiras enquanto passava. Tudo desabou, selando sua rota de fuga enquanto ele saltava para a liberdade. O cão mutante estava determinado, mas hoje não era o dia dele. A batalha teria de terminar em empate. Wen Yu não estava interessado em lutar com um inimigo assim. Ele não conseguia entender por quê, mas em sua vida anterior, nunca havia encontrado menção a uma criatura tão incrível. Ganhar força à medida que se machucava certamente permitiria que essa criatura se tornasse uma força dominante no mundo. Ele deixou isso de lado, pois havia coisas mais importantes em que focar. O mistério de uma criatura tão surpreendente teria de esperar para outro dia. Um grande tesouro no Parque Xianbin se abriria em breve, e ele precisava se preparar. O tesouro continha uma habilidade rara conhecida como Livro Negro. Não havia chance de ele perder tal oportunidade. Ele precisava fazer uma viagem ao Pilar de Troca para se abastecer. A visão que o aguardava era inimaginável. Um enxame de zumbis estava reunido na praça, exatamente onde o Pilar de Troca estaria localizado. Uma multidão como essa explicava por que tantas pessoas morreram nos primeiros dias do apocalipse. No momento, não havia como saber se os outros pilares de troca estariam em melhores condições. Ele decidiu arriscar neste. Mesmo que significasse matar todos os zumbis ali, Wen Yu não perdeu tempo, eliminando os zumbis um por um. Nada o impediria nesta vida, e isso incluía um enxame de zumbis miseráveis. Morram. No instante, não restava mais nada além dele e o pilar. Bem-vindo ao sistema de troca. Por favor, selecione os itens que deseja trocar. Wen Yu ficou desapontado, sempre assumira que os melhores itens eram rapidamente adquiridos no início do apocalipse, mas só havia as mesmas velharias inúteis de sempre, exatamente como sempre foi. Primeiro, ele precisava de itens de cura. Ele tinha sofrido alguns arranhões daquela besta e precisava se recuperar. O acesso aos itens era abundante, mas os preços eram astronômicos. Ele teria que se contentar com algo dentro de seu orçamento. A taxa de recuperação sempre o surpreendia com esses itens. A melhor coisa para seu crescimento eram os cristais mágicos. Felizmente, os mais baratos serviriam perfeitamente para sua classe oculta. Cristais mágicos de nível 1 sem atributos podem ser usados para evoluir as qualidades físicas de pessoas de primeira classe. Durante o processo de fortalecimento, as habilidades que surgem dependem muito da proporção de cristais mágicos usados. Se você usar apenas cristais mágicos sem atributos para fortalecer, surgirão 5 das habilidades mais fracas. Como sua classe possuía habilidades únicas, nada disso se aplicava a Wen Yu. Ele esmagou o cristal e absorveu seu poder mágico, aproveitando a sensação. Com aquele único cristal, suas habilidades físicas ficaram melhores cerca de 0,5 vezes. Assim que ele conseguisse uma arma apropriada, os zumbis estariam em apuros. Precisar de mais pontos o obrigou a vasculhar suprimentos adequados. A loja de ferramentas era o lugar perfeito para encontrar as ferramentas necessárias para desmontar zumbis. Uma motosserra e um machado serviriam por enquanto. Embora sua classe de mestre das almas fosse de fato forte, tinha algumas fraquezas. No seu nível atual, ele estava atrás de outras classes em termos de habilidades. Ataques corpo a corpo não eram viáveis se ele não estivesse em sua forma de batalha, e perder o acesso às invocações enquanto estava nessa forma não valia a pena. Wen Yu precisava encontrar uma arma mais letal para compensar suas fraquezas. Por enquanto, seu corpo já era forte o suficiente, então os próximos cristais mágicos que ele obtivesse seriam destinados ao seu animal de alma, garantindo sua chance de sobrevivência. Ajuda! Um pedido de socorro significava zumbis, e zumbis significavam pontos. Um irmão e uma irmã estavam sendo atacados por muitos zumbis. As chances de sobrevivência deles eram mínimas. Essa cena pareceu um daqueles anúncios de jogos mobile de sobrevivência contra zumbis. Pensou Wen Yu. A irmã estava em total pânico, e o irmão sentia que precisava agir. Ele iria abrir um caminho de fuga, garantiu à irmã que ambos sairiam vivos dali. Ela implorou para que ele não fosse, mas ele correu com um cano curto. Como Wen Yu suspeitava, um zumbi o atacou por trás, jogando-o contra a parede. Seu futuro como zumbi parecia garantido. A irmã correu para ajudá-lo, tropeçando e expondo suas costas para os zumbis. E quando estava prestes a se juntar aos mortos-vivos, um machado voou e esmagou a cabeça do zumbi. Wen Yu informou a ela que a regra número 1 era nunca mostrar as costas para um zumbi. O herói deles matou o zumbi com um único golpe, e em questão de momentos, limpou o cômodo. Ele o tirou do transe, lembrando que todos precisavam sair dali imediatamente. Um herói havia aparecido e salvado suas vidas. Os dois seguiram suas ordens enquanto ele os guiava para um local seguro. A forma como Wen Yu se movia era inacreditável. Os dois ficaram observando enquanto ele destruiu os zumbis com facilidade. Depois que ele os colocou em segurança, Wen Yu avisou que o caminho estava livre, mas que eles deveriam limitar suas andanças. Eles o agradeceram, e ele os aconselhou a serem mais cuidadosos no futuro. Quando perguntaram para onde ele estava indo, ele respondeu que estava à procura de armas. A irmã gritou que sabia exatamente onde ele poderia encontrar o que precisava. A delegacia da rua Sanhui tinha tudo. Eles tinham escapado daquele local, que estava completamente cercado por zumbis. Foi só ouvir zumbis que Wen Yu partiu, gritando um obrigado enquanto saía. Ele sabia exatamente onde ficava a delegacia e esperava que o número de zumbis fosse o que ele esperava. Quando se aproximou do local, corpos voaram bem na frente de seus olhos. O lugar estava coberto de ratos mutantes gigantes. Ele se perguntou o que exatamente estava acontecendo naquela delegacia.
delegacia. Subiu em um poste próximo para obter uma visão melhor. O que ele viu o deixou surpreso. Os ratos e os zumbis estavam no meio de uma batalha massiva. Wen Yu sabia que provavelmente havia pessoas presas dentro da delegacia para que isso estivesse acontecendo. Sua sorte recente parecia estar longe de acabar. Os ratos distraindo os zumbis significavam que ele ganharia muitos pontos. Ele saltou do telhado, incapaz de conter a antecipação. A situação da delegacia era crítica. O capitão da polícia estava de luto porque perdera sua filha. A qualquer momento, eles seriam invadidos por uma horda de zumbis. Se as coisas continuassem assim, a delegacia seria o túmulo de todos eles. Pelo olhar no rosto do chefe de polícia, ele havia encontrado um novo propósito de vida. Ele queria vingar o assassinato de sua filha e enfrentaria todos aqueles zumbis sozinho, se fosse necessário. Naquele momento, as barricadas cederam e os zumbis invadiram. Havia zumbis demais. Nesse ritmo, sua vingança escaparia. Pior ainda, seu corpo congelou. Sua morte era questão de segundos. Um machado voou para dentro da delegacia, salvando sua vida. Lá fora, o que parecia ser uma pessoa estava enlouquecendo. A mensagem do sistema, você matou um zumbi de nível 1, você ganhou um ponto, se repetia enquanto Wen Yu se divertia. Ele estava eufórico e matando zumbis. Já havia acumulado mais de 1000 pontos. Sua presença assustou todos dentro da delegacia. O chefe de polícia ficou impressionado. Esse cara está fazendo exatamente o que quer com os zumbis. Os outros oficiais sabiam que era hora de escapar e não queriam perder essa janela de oportunidade. O chefe se apresentou ansiosamente, mas foi interrompido. Wen Yu perguntou por que ele não aproveitou a oportunidade para fugir. Sem rodeios, o chefe explicou que os ratos mutantes haviam matado sua filha, e ele não descansaria até que todos fossem mortos. Para isso, sabia que precisava de ajuda de Wen Yu. Havia pouco que os dois pudessem fazer sozinhos, mas Wen Yu odiava decepcionar um pai nessa situação. O chefe revelou que tinha um plano para resolver o problema. Ele explicou que, originalmente, havia apenas ratos mutantes na delegacia. Ele estava lentamente atraindo os zumbis para lá, na esperança de que os dois grupos se eliminassem mutuamente. Mas, para sua surpresa, não apenas os ratos não diminuíram, como também ficaram mais fortes. Seu plano havia falhado completamente. Tudo o que ele conseguiu foi alimentar os ratos com experiência. No entanto, a presença de um estranho poderoso reacendeu sua nova ideia. Ele tinha acesso a explosivos, planejava entrar no covil dos ratos e detoná-los. O único problema era que, uma vez que ele fizesse isso, precisava de alguém para eliminar os sobreviventes que os explosivos não tivessem destruído. Wen Yu percebeu que estava lidando com alguém que não estava mais no controle total de suas faculdades mentais. O chefe repetiu o plano mais uma vez. Ele entraria correndo e detonaria os explosivos. Se tudo corresse bem, Wen Yu cuidaria dos sobreviventes. Mas, se os explosivos não funcionassem, ele deveria abandonar o lugar e esquecer que isso aconteceu. Vingar a morte dela realmente vale tudo isso? Você só viu os lacaios. O rato principal é inteligente. Ele matou minha filha maliciosamente bem na minha frente. O chefe estava disposto a arriscar tudo para alcançar seus objetivos. Ele colocou os explosivos debaixo do braço e gritou para pequeno irmão abrir o caminho. Wen Yu fez isso de forma espetacular, garantindo o máximo de tempo possível para o chefe. Wen Yu nunca tinha conhecido alguém mais digno de sua ajuda. O chefe avançou pela porta. Tudo o que restava para ele era acender os explosivos e ele, junto com seus inimigos, desapareceria deste mundo. Rei dos ratos, ser mutante de nível 2. Os ratos menores do lado de fora não eram os únicos que prosperavam com a presença de zumbis. Se eu não tivesse mandado minha filha brincar no escritório, ela ainda estaria aqui agora. Mas ela se foi, e o assassino dela também irá em breve. Wen Yu recuou para um lugar seguro. Mas algo estava errado. Os explosivos não detonaram, e todos os ratos corriam para ajudar seu líder. Mas, sem falhar, o espetáculo aconteceu um pouco atrasado, mas foi impressionante. O chefe conseguiu. Agora Wen Yu manteria sua parte no acordo e faria o melhor para honrar aquele incrível velho. Os explosivos eram tudo o que o chefe prometera. Não havia muitos sobreviventes. O plano funcionou bem demais, mas havia um ponto positivo. A delegacia estava repleta de cristais mágicos, principalmente do tipo bestial. E também havia algumas surpresas. Seu animal de alma começou a recolher o prometido banquete. Os cristais mágicos o impulsionaram em sua jornada para a grandeza. Wen Yu devia uma grande dívida ao homem que já não estava mais ali. Houve movimento nos escombros. Ele correu para garantir que nada sobrevivesse. Ele tinha certeza de que sentia movimento, mas até agora só via entulho e fogo. O rei dos ratos surgiu. Tanto ele quanto o chefe haviam sobrevivido graças aos lacaios que se acumularam para proteger o rei. Felizmente, eles estavam em péssimas condições. Wen Yu não teria muitos problemas para enfrentar um rato mutante de segunda classe semi-morto. O chefe estava desesperadamente pronto para ver o assassino de sua filha morto. Ele implorou ao pequeno irmão que terminasse o trabalho rapidamente. A besta mutante fez uma péssima escolha. Em vez de recuar, atacou. Wen Yu contra-atacou com sua primeira habilidade de Rank S, Golpe da Alma, enquanto se assegurava de que tudo ficaria bem. Feixes de laser dispararam de seus olhos. O ataque parecia vir diretamente de sua alma. Após o incidente com o cão mutante, ele achou melhor terminar aquilo com um golpe de machado na cabeça. Rato mutante de segunda classe foi morto. Você ganhou 153 pontos. O chefe enviou uma saudação silenciosa para sua filha no céu. Ele a havia vingado, e ela agora poderia descansar em paz. Wen Yu sentiu-se honrado por ter ajudado em uma tarefa tão importante. Ele jogou um punhado de cristais mágicos para o chefe. Já que ele havia sobrevivido, metade deles era dele por direito. Wen Yu garantiu ao chefe que só conseguiu os cristais por causa de suas ações. Ele se despediu e voltou à sua missão. Mas, como sempre,
as pessoas queriam saber para onde ele estava indo. Seu destino era o Parque Janglan. O parque era um ninho de atividade zumbi. Enquanto esperava o espetáculo começar, verificou o quanto havia progredido em suas batalhas recentes. Vamos direto aos detalhes importantes desta vez. Meu grau pessoal e o nível de classe estão no auge. Tenho 20 atributos e exatamente 1153 pontos. Pronto, isso é muito melhor. Wenyu ficou chocado ao perceber que progredia para a segunda classe tão cedo. Com o progresso que havia alcançado, ele não teria problemas com o que quer que os tesouros lhe reservassem. Ele havia cronometrado meticulosamente sua chegada ao parque para coincidir com a abertura do tesouro. Uma grande besta de sua outra vida decidiu aparecer. Simba era uma força a ser reconhecida. Ele tinha uma paixão por matar zumbis. E se humanos chegassem perto demais, ele os fritaria também. Wenyu não entendia por que uma criatura assim estava em um lugar como aquele. Em sua vida passada, Simba foi uma grande catástrofe. Ele transformou uma cidade inteira em seu domínio e governou com punhos de ferro. Nenhum monstro podia se opor à sua presença. Se este for o local da origem de Simba, ele deve ter destruído todos na vizinhança. Wenyu teria que ser cuidadoso para não atrair a atenção de Simba. Se quisesse sobreviver em um lugar assim, precisaria ficar mais forte. Wenyu seguiu na direção oposta para matar zumbis enquanto esperava pelo tesouro. Um grupo de 4 irmãos entrou no parque. Simba havia sido um obstáculo à entrada deles, mas agora que ele estava ocupado com zumbis, eles podiam ir até o local alvo. Alguns irmãos estavam relutantes em entrar em um local tão perigoso, mas o irmão mais velho insistiu que, com o perigo, vinha o tesouro, e ele sabia com certeza que havia um tesouro ali. No início do surto, o grupo havia se separado. Durante esse tempo, o irmão mais velho encontrou um vórtice prateado. Dentro dele encontrou uma caixa quebrada com um mapa e um pingente brilhante. Só podia ser um mapa do tesouro, não havia outra explicação. Enquanto mostrava o pingente para seus irmãos, ele flutuou e se afastou. Um gigantesco vórtice apareceu no ar. Quem diria que um pingente seria capaz de desbloquear um tesouro assim? Wenyu pausou sua caça de zumbis enquanto o tesouro finalmente apareceu. Ele precisava fazer o possível para não atrair a atenção de Simba. Se conseguisse isso, entrar no tesouro não seria um problema. O caminho de Wenyu foi descoberto, mas ele chegou lá inteiro. O tesouro revelou-se um grande tesouro de primeira classe. Ele saltou para dentro, imaginando exatamente que tipo de tesouro o aguardava. Com sorte, ganharia força enquanto estivesse lá dentro, pois, ao sair, certamente precisaria dela. Bem-vindo ao grande tesouro de primeira classe, grande tesouro. Este lugar definitivamente estaria repleto de riquezas. Para sua surpresa, parecia que ele tinha concorrência. Os irmãos logo notaram. Felizmente, o grupo deles mantinha a calma, pois alguns entre eles poderiam ter recorrido à violência em vez de tentar a diplomacia. O irmão mais velho insistiu em obter informações sobre Wenyu antes de tomar qualquer atitude. Se ele for fraco, podemos matá-lo mais tarde, ele pensou. O irmão mais velho se apresentou e tranquilizou Wenyu, garantindo que ele não tinha nada a temer deles. Wenyu se aproximou dos irmãos sem muita preocupação com sua segurança, pois a violência era proibida entre humanos dentro de um tesouro como aquele. Sem essa regra, eles nem teriam a oportunidade de discutir sobre a segurança dele. Devido à intenção hostil dos irmãos, se eles conseguissem algo valioso ali, as chances de sobreviverem para usá-lo eram praticamente nulas. O tesouro apareceu e apresentou suas regras a todos. Atacar uns aos outros não é permitido no tesouro. Aqueles que quebrarem esta regra serão expulsos do tesouro. Os sobreviventes podem entrar na arena de desafios através das pilares de pedra. A dificuldade do desafio aumenta a cada nível. Observe que, uma vez iniciado o desafio, você só pode optar por sair após cada estágio ser concluído. Os desafiantes são aconselhados a tentar de acordo com suas habilidades. Aqueles que passarem pelo nível mais difícil receberão o tesouro supremo do tesouro. Após isso, o tesouro será fechado permanentemente. Tesouro supremo era exatamente o que Wenyu procurava. As coisas estavam ficando interessantes. Ei, quem chega primeiro? Desafia primeiro. Eu serei o primeiro desafiante. Nível 1, zumbis normais. Existem diferentes tipos de tesouros. Os bons são amistosos, cheios de recompensas abundantes. Depois há os malignos, que sempre colocam desafiantes em situações perigosas. Mas os malignos não eram nada comparado aos extremos, que sempre terminavam em massacre. O irmão agressivo não perdeu tempo com os zumbis da primeira rodada. Pelo que parecia, aquele tesouro era definitivamente amigável. Isso significava que a dificuldade do tesouro estaria concentrada em seu nível final. Primeiro desafio concluído com sucesso. Recompensa espada de aço de rank F. Você deseja desafiar o próximo nível? A dificuldade aumentou. 3 zumbis atacaram o irmão ao mesmo tempo. Com um único golpe rápido, ele derrotou todos os 3. Desafio do segundo nível concluído com sucesso. Recompensa um traje de proteção de rank F. Gostaria de desafiar o próximo nível? Você sabia que os irmãos não estariam sorrindo por muito tempo. O nível de dificuldade deveria estar aumentando agora. Ele tentou alertá-los, embora soubesse que não escutariam um estranho que tinha uma grande chance de ser seu inimigo. Um zumbi grande com 4 atributos caiu na arena. Este desafio em particular não era um passeio como os anteriores. O zumbi não perdeu tempo e arremessou o irmão ao chão. Felizmente, ele teve o bom senso de se render, pois não era páreo para seu oponente. Quando Yu decidiu que era hora de mostrar a esses amadores como se fazia, o irmão mais velho achou que essa era a oportunidade perfeita para aprender com os erros dos outros. Quando Yu não teve problemas com isso, avisou-os para não ficarem chocados com suas habilidades. O irmão agressivo não via a hora de encontrar essa farsante lá
fora. O irmão mais velho lembrou-o para ser paciente. Essa era a oportunidade perfeita para eles verem exatamente como procederiam no futuro. Com essa boca, se ele se mostrar fraco, não há como ele nos culpar quando decidirmos matá-lo e pegar seu tesouro. Desafio do primeiro nível concluído com sucesso. Recompensa: uma espada de aço de rank F. Gostaria de desafiar o próximo nível? Quando você simplesmente disse continuar, o segundo nível também não foi um desafio. Desafio do segundo nível concluído com sucesso. Recompensa: um traje de proteção de rank F. Gostaria de desafiar o próximo nível? Sim, o grande zumbi com 4 atributos atacou Wen Yu. Todos os olhos estavam focados nessa batalha em particular. Wen Yu tornou tudo fácil, lidando com o zumbi como se não fosse nada especial. Afinal, isso era apenas o aperitivo para o prato principal. Desafio do terceiro nível concluído com sucesso. Recompensa: uma poção de cura para iniciantes. Se os irmãos fossem espertos, teriam aproveitado a oportunidade para recuar do tesouro. Seu inimigo era forte e rápido. Nenhum deles era páreo para sua habilidade. Agiam como se simplesmente não roubá-lo fosse salvá-los do que estava por vir. Quando Yu quis o próximo nível imediatamente, o desafio o havia animado, e ele estava pronto para causar mais estragos. Os desafios ficaram progressivamente mais difíceis, mas suas tediosas preparações estavam valendo a pena. Ter 20 atributos o fazia sentir pena dos zumbis dos desafios de nível inferior. Quando Yu esperava ter treinado o suficiente para enfrentar adequadamente o desafio do chefe final, o desafio do quarto nível deu-lhe 2 cristais mágicos de nível 1. O desafio do quinto nível deu-lhe uma poção de cura intermediária. Ele recebeu um jade protetor de rank F no desafio do sexto nível. Recebeu um pergaminho de teletransporte no sétimo nível. E o oitavo nível deu-lhe um anel de armazenamento de rank F. O jade protetor de rank F pode anular 100 ataques de criaturas de nível 1, 10 ataques de criaturas de nível 2 e um ataque de uma criatura de nível 3. Item consumido após o uso. Pergaminho de teletransporte. Pode mover-se instantaneamente para outro lugar dentro de um alcance ilimitado. Item consumido após o uso. Anel de armazenamento de rank F. Pode armazenar qualquer item. Estas eram exatamente as recompensas que ele esperava. Tais itens eram salvadores para alguém do nível dele. Os irmãos estavam realmente preocupados. Seu inimigo só podia estar trapaceando, não havia outra explicação. Foi então que as coisas tomaram um rumo drástico. O desafio do nono nível começou. O tesouro não pedir sua permissão o deixou em alerta. O fato de ele não ter escolha só podia significar uma coisa: perigo. E o tesouro não o decepcionou neste aspecto. Um portal demoníaco em miniatura apareceu diante de seus olhos. Em sua vida passada, um portal 100 vezes maior havia surgido e causado o caos. Como você sabe que isto é um portal demoníaco? Você desesperadamente procurou pelo dono da voz. Desista, não há como você me encontrar. Sou o guardião deste tesouro. Guardião era um termo que ele nunca havia encontrado em sua vida passada. A julgar pelo comportamento do outro, apenas ele conseguia ouvir o guardião. Vendo que você sabe o que é um portal demoníaco, você sabe exatamente o que está por vir. Sim, um daqueles está selado atrás desta porta. Estimo que com seu nível atual de poder, você tenha 10% de chance de passar por este desafio. Quando Yu ficou chocado, pensou: como isso é justo? Derrotar este cara é seu único caminho para o tesouro. Faça o seu melhor. O único sentimento que Yu conseguiu reunir foi medo. O chefe era um demônio antigo. Como o líder dos demônios podia estar neste tesouro? Vou tornar as coisas mais justas, como você queria. Primeiro, este demônio é apenas de primeiro grau, mas possui mais de 20 atributos. Para completar, ele tem uma habilidade de rank SS. Recomendo que evite a todo custo. Ela o dissolverá em 10 segundos se você entrar em contato com ela. Isto é toda a ajuda que posso lhe dar. Acho que fui mais do que justo. Ele está vindo, então é melhor se preparar. O demônio não perdeu tempo e imediatamente atacou Wen Yu. O primeiro ataque foi como um míssil atingindo o chão exatamente onde ele estava. Se ele não desviasse de todos os ataques, estaria acabado. Não demorou para levar a batalha ao próximo nível. Habilidade de rank SS Extinção ativada. Ele não tinha chance contra tal habilidade. Teria que esperar até que ela acabasse. O demônio antigo rugiu enquanto eletricidade vermelha atravessava seu corpo. Sem sua experiência de combate de vidas passadas, ele já estaria morto. Cada ataque do demônio carregava uma onda de faíscas vermelhas. Pensar que alguém projetou essa arena para dar vantagem a esse inimigo, este realmente é um desafio impossível. Ele tinha pelo menos 6 segundos antes de poder atacar. Ele lançou o golpe espiritual, mas nada aconteceu. Havia apenas uma explicação. O demônio não tinha alma. O guardião explicou que o demônio teve sua consciência removida. Então boa sorte com isso. Ah, e a habilidade tem apenas 30 minutos de recarga, então boa sorte, o tempo está correndo. A distração do guardião fez com que Yu calculasse errado, sendo atingido diretamente no núcleo. Wen Yu foi lançado longe, e o jade protetor em seu bolso brilhou. Ele colidiu com uma barreira azul cintilante, impedindo-o de sair da arena. Ele havia conseguido evitar a habilidade de rank SS, mas a pura força do demônio o destruiria se ele recebesse mais alguns golpes. Ele estaria perdido se não fosse pela jade protetora. Restavam apenas 9 cargas. Com sua habilidade Overpowered em recarga, a batalha finalmente podia começar. Um combate corpo a corpo se desenrolou. Quando Yu perdia uma carga de sua jade protetora a cada golpe recebido, sua estratégia era simples. O demônio tinha uma defesa elevada, então ele focava seus ataques em um único ponto. Usando essa técnica, eventualmente ele conseguiria romper a defesa. Quando o jade protetora de Yu começou a se esgotar a um ritmo alarmante, ele percebeu que se recebesse mais golpes, estaria realmente em apuros. Ao observar uma brecha na defesa do demônio, Yu não
perdeu tempo e gritou, morra, enquanto avançava para seu ataque final. Ele recebeu um golpe no estômago, que fez sangue jorrar pela sua boca, mas seu alcance foi certeiro, e o demônio foi destruído. O guardião ficou verdadeiramente impressionado. Como recompensa, ele lançou uma luz curativa para tratar os ferimentos de Wen Yu. Em seguida, saiu de trás da cortina e se apresentou. Ele estava intrigado. Um desafiador havia derrotado sua câmara do tesouro em menos de 1 hora de existência. Quando Yu ficou chocado com um pequeno ser que apareceu, ele disse, você é quem estava falando o tempo todo? O guardião respondeu, e o que tem isso? Este é o meu domínio, posso fazer o que quiser, mas eu gosto de você, então achei que deveríamos conversar. Meu nome é Alcada, eu sou o guardião 195 da Câmara do Tesouro. Segundo as tradições humanas, você pode me chamar de irmão mais velho. Então você é um guardião, e as câmaras do tesouro são protegidas por guardiões. Apenas câmaras de alto nível ou grandes câmaras têm guardiões. Se eu não achasse interessante, você jamais saberia sobre nós. Nossas regulamentações especificamente afirmam que os guardiões não podem interagir diretamente com os sobreviventes enquanto estão em serviço. Existem regulamentações para guardiões? Quem as criou? Alcada respondeu, quem mais além do mestre onipotente do mundo? Yu respondeu, e quem é o mestre? Alcada disse, você não tem força ou autoridade para continuar com essa linha de questionamento. É melhor mudarmos de assunto. Yu concordou. Tudo bem, uma última pergunta. O que exatamente está acontecendo com o mundo? Por que o sistema de classes apareceu? De onde vieram as câmaras do tesouro e as criaturas mágicas? Alcada respondeu, tem certeza de que isso é apenas uma pergunta? Acho que não devo me preocupar com os detalhes. De qualquer forma, é melhor que você não saiba essas informações tão cedo. Yu decidiu não pressionar sua sorte. Afinal, esse guardião possuía uma recompensa final. Ele não perdeu tempo e pediu educadamente que o guardião entregasse suas recompensas. O guardião achou que o jovem estava apenas ansioso, então abriu um rasgo na realidade e retirou a recompensa. Ele entregou a Yu uma simples folha de pergaminho. Você não vai me dizer que isso é minha recompensa, vai? Alcada respondeu, humano, o conteúdo deste papel é o Tesouro Supremo. Item desconhecido detectado, identificando. Identificação completa. Livro Negro. Absorve almas e libera o poder das trevas. Este livro é o primeiro capítulo da maldição do Livro Negro, então sua habilidade estará consideravelmente enfraquecida. Habilidade atual, quando o poder de mana suficiente for absorvido, os feitiços registrados do Livro Negro serão ativados. Efeitos atuais. Supressão, reduz a velocidade de todas as criaturas ao redor em 10%. Fraqueza, reduz o poder de todas as criaturas ao redor em 10%. Desvantagem de dano, reduz a defesa de todas as criaturas ao redor. Duração dos efeitos, 10 minutos. Área de efeito, 100 metros ao redor do usuário. Maldições ignoram níveis, e os feitiços são ativados pelo próprio usuário. Wen Yu percebeu o quão incrível aquele pedaço de papel era, mas encontrar os outros fragmentos seria uma tarefa assustadora. O guardião ficou impressionado com a capacidade de Wen Yu de derrotar o demônio antigo. Tal realização lhe rendeu um número de série que o classificava entre os humanos. Ele recebeu o número 2, o que significava que havia um humano antes dele. Ele se perguntou que tipo de monstro esse humano seria para progredir tão rápido. Mais importante ainda, que tipo de benefícios ele obteria com o número de série. O guardião explicou o sistema detalhadamente. O número de série é a sua identificação no ranking criado pelo Senhor. Obter um ranking significa que você está entre os humanos mais talentosos do mundo. E quanto aos benefícios, possuir um núcleo de série permite que você receba suporte de guardiões das terras do mundo. Com isso, Wen Yu ativou o pedaço de papel. O fragmento se desfez e se fundiu ao anel de armazenamento dourado. Para Wen Yu, estar no ranking e ter um número de série era como ter um cheat especial ao entrar em uma câmara do tesouro. Desafiante concluiu com sucesso o último nível. Teletransporte ativado. Após se recuperar, usando grande parte de sua Jade protetora de rank F, Wen Yu saiu com 2 itens de salvação, o anel de armazenamento aprimorado e o pergaminho de teletransporte. Mas ele não teve tempo de saborear seu sucesso antes de ser interrompido pelos irmãos. O grupo foi mais educado possível, com grandes sorrisos estampados no rosto. Eles esperavam que seu novo irmão mais velho estivesse disposto a se juntar à sua jornada. Wen Yu não entendia por que esse grupo ainda estava por perto. Ele estava certo de que planejavam atacá-lo assim que todos saíssem da Câmara do Tesouro. O grupo de irmãos não tinha vergonha. Eles estavam dispostos a se ajoelhar completamente no chão para tentar convencê-lo. Mas Wen Yu não via utilidade nos fracos que não traziam-lhe nenhum benefício. Após testemunhar suas habilidades na Câmara, ele sabia que não tinham com o que se preocupar. Caso tentassem causar problemas, ele os eliminaria assim que saíssem. O irmão mais novo, que tinha problemas de temperamento, não estava interessado em se rebaixar. Ele ameaçou que um dia o grupo deles o superaria em força, e quando esse dia chegasse, ele não teria misericórdia. Os outros rapidamente silenciaram o irmão imaturo. Vendo que Wen Yu estava relutante em aceitá-los, o grupo se despediu do sobrevivente e saiu da Câmara do Tesouro. Quando os 4 irmãos atravessaram o portal, uma presença imensa os aguardava. O irmão mais novo, relutante em aceitar a derrota, achava que os 4 poderiam facilmente derrotar
derrotar aquele bastardo se o pegassem desprevenido. Mas o mutante de um olho só foi mais rápido e esmagou o irmão agressivo contra o chão, enquanto os outros irmãos observavam chocados. Wenyu fez sua entrada de volta ao mundo. À distância, seu antigo inimigo lidava facilmente com seus oponentes. O cão mutante era a última coisa que Wenyu esperava encontrar ao sair. Ele rapidamente lançou os irmãos pelos ares enquanto avançava em direção ao inimigo. A persistente fera não deixava Wenyu com outra escolha além de eliminá-la de uma vez por todas. O temível inimigo de um olho mergulhou de cabeça, apenas para ser deixado com um ferimento fatal que ativou sua habilidade de Rank S, Instinto de Sobrevivência. Wenyu já estava seriamente cansado desse vira-lata. Ele sabia que a batalha para derrotar essa criatura o levaria perigosamente para sua própria morte, mais do que ele gostaria. Ainda assim, mergulhou de cabeça no desafio que não apenas testaria seus limites, mas também a habilidade de Rank S da fera. Os primeiros ataques foram tão rápidos e intensos que lançaram ambos em direções opostas. Quando Wenyu bateu contra um poste e a fera rolou pelo chão, ele mal podia acreditar no que estava vendo. O cão tinha resistido ao ataque da alma como se não fosse nada. Embora Wenyu estivesse mais hesitante em avançar com força total, não fazia ideia do porquê o filhote estava escolhendo recuar da batalha. Não havia como um único ataque ter traumatizado a fera de um olho, já que o inimigo escolheu não lutar. Wenyu tinha coisas melhores para fazer. Da próxima vez que se encontrassem seria a última. Sua prioridade sempre foi ganhar força, então ele correu para o pilar da troca mais próximo para ascender o segundo nível. Enquanto se retirava da cena, ouviu um som sinistro que não podia ignorar. Ao examinar os arredores, a primeira coisa que chamou sua atenção foi o cão mutante fugindo desesperadamente. Algo estava errado. A causa do tumulto logo ficou clara. Simba estava em fúria, e o vira-lata estava o levando diretamente a Wenyu. O leão demoníaco estava em modo de destruição total, usando raios laser para carbonizar o chão. Wenyu mal conseguiu escapar do caminho de destruição, perguntando-se como ele e o cão tinham atraído a atenção do rei do parque. Sua única esperança de sobrevivência era alcançar o pilar de troca e entrar nas provas de ascensão. Correndo em direção à torre, ele gritou os comandos necessários para sair dali. Se tivesse sido mais lento, Simba o teria eliminado da face da terra. Wenyu realmente se sentia mal pelo filhote, mas o mundo lá fora era implacável. De qualquer forma, aquele não era mais seu problema. Ele relaxou, respirando aliviado pela primeira vez desde que saíra do tesouro. A corrida por sua vida foi intensa demais para o gosto de Wenyu. Ele estava apenas grato por as provas de ascensão serem iguais às de sua vida passada. Foi transportado para um espaço privado, onde não podia ser perturbado. Ele sabia que isso era apenas um alívio temporário, pois Simba estaria esperando por ele assim que saísse. Uma temível criatura cercada por nuvens e envolta em raios apareceu em seu espaço privado. As provas de ascensão começariam em breve. A besta parecia ainda mais assustadora do que da primeira vez. O chefe que ele enfrentaria era nada menos que um coelho. Já que o desafiante estava no ranking humano, ele precisava completar a prova em 3 minutos. Se falhasse, não poderia participar da prova de ascensão novamente por 10 dias, e seria removido do ranking humano. Wenyu não estava preparado para um limite de tempo, mas não tinha escolha a não ser lidar com a situação. Felizmente, o coelho não era do tipo paciente. Se a batalha progredisse tão rápido quanto ele esperava, 3 minutos seriam mais do que suficientes. Ele sabia de sua vida passada que as provas de ascensão sempre tentavam derrubá-lo. Não havia motivo para perder tempo. Ele precisava terminar isso o mais rápido possível. O coelho podia parecer comum, mas tinha 2 habilidades que usava para destruir seus oponentes. Passou por Wenyu em alta velocidade, demonstrando sua agilidade enquanto se posicionava para usar sua primeira habilidade, flechas de gelo. O coelho se posicionou em uma parede, longe do perigo, para lançar uma flecha em seu inimigo. Ter um chefe tão impaciente era ideal para Wenyu. Seu conhecimento passado era suficiente para terminar isso rapidamente. Enquanto avançava em direção ao inimigo, o coelho usou sua segunda habilidade, dando a Wenyu a oportunidade perfeita de finalizar a luta. Ele concentrou todo o seu impulso em um golpe direto nas costas do coelho. Parabéns, desafio bem sucedido. Um sorriso se espalhou no rosto de Wenyu enquanto o processo de ascensão começava. Uma energia azul rodopiava ao redor de seu corpo enquanto seu animal espiritual surgia, rugindo de alegria. Wenyu ficou surpreso com a facilidade com que ascendeu ao segundo nível. O corpo de um profissional de nível 2 só pode ser aprimorado com os cristais mágicos de nível 2. O limite superior de seu atributo de força física agora é 50. Ele pode trocar cristais mágicos de nível 1 por cristais mágicos de nível 2 em uma proporção de 10:1. Parabéns por ascender seu nível espiritual ao nível 2. Seu limite de força física aumentou para 50. Seu animal espiritual recebeu a segunda habilidade, Apressar, de rank C, passiva. Velocidade geral aumentaria em 10%, incluindo velocidade de movimento, velocidade de ataque, velocidade de reação e mais. O desafiante desbloqueou o segundo reino espiritual. Ele pode formar contrato com um segundo animal espiritual. A taxa de sucesso para formar um contrato com um animal que aceite voluntariamente é de 100%, mas o animal não pode exceder o nível atual de seu desafiante. A sensação de ascender nunca envelhecia, e o número de recompensas que recebia por sua classe oculta era impressionante. Embora seu atributo de força tenha aumentado apenas 0,5, seu animal espiritual obteve uma segunda habilidade, e agora ele podia formar contrato com um segundo animal. Isso era nada menos que um prêmio máximo. Ele estava tão envolvido na batalha e nas recompensas que esqueceu que estava se escondendo de uma temível besta, Simba. O desafiante será teletransportado para fora deste
neste espaço em 30 segundos. Toda sua alegria passou quando percebeu o dilema em que estava. Rapaz, eu acho que o nosso protagonista tá ferrado, hein? A prova de ascensão não consumiu tanto tempo quanto ele esperava. Tudo o que podia fazer era encontrar uma maneira de sobreviver. Quando foi forçado a sair do espaço de ascensão, a habilidade de Rank S do cão mutante de um olho invadiu sua mente. A habilidade de Rank S da criatura, que permitia ficar mais forte quanto mais ele lutava, poderia ser a chave para a sobrevivência de ambos. O portal o ejetou e, como suspeita, Simba estava atacando o cachorro mutante. Sua sorte era terrível. Os vira-latas não tinham chance contra essa fera, e sua proximidade da batalha significava que ele não tinha chance de escapar. Se Simba pudesse fazer o que quisesse, não restaria nada do vira-lata além de cinzas. O leão preparou um feixe de fogo com toda a intenção de acabar com isso de uma vez por todas. Mas, para sua surpresa, após queimar o local onde o vira-lata estava, a criatura conseguiu escapar de seu ataque e desapareceu de vista. Bastou um momento para perceber que sua presa estava sendo carregada pelo humano. Quando Yu incentivou o vira-lata a resistir, deixou claro que ele não tinha permissão para morrer. Enquanto fugiam do perigo, ele lembrou o cachorro que, afinal, os dois já foram vizinhos, e vizinhos devem sempre cuidar uns dos outros. Vira-lata teve flashbacks do momento em que encontrou aquele humano pela primeira vez e da gentileza que recebeu. Quando Yu apresentou sua proposta, reconheceu que os dois tinham sido inimigos desde o surgimento desse novo mundo. Mas, se algum deles quisesse sobreviver, seria necessária a habilidade inata e a persistência de ambos para seguir em frente. Se formassem um contrato, haveria uma pequena chance de conseguirem passar por isso. Se combinassem suas habilidades e experiências, a crise seria superada com facilidade. Desde que o vira-lata escolhesse apresentar sua força, os dias devagar sem rumo acabariam. Yu nem sabia se o cachorro realmente o compreenderia, mas, como o tempo era curto, não teve escolha a não ser seguir em frente. Uma luz roxa conectou os dois até explodir em todas as direções. Contrato formado com sucesso. Simba havia os alcançado. Lançando fogo no local onde estavam momentos antes, pressa, Rank C, passiva, a velocidade de Simba estava colocando a nova habilidade passiva de Yu à prova. Rank C, sem ela, ele já estaria morto há muito tempo, mas a sorte não estava ao seu lado. Onde quer que ele fosse, Simba estava lá para interceptá-lo. A agressividade de Simba forçou Wenyu a usar o pergaminho de teletransporte para escapar de sua fúria. Ter que usá-lo tão cedo não estava nos seus planos. O leão não lhe dava outra escolha, exceto ativar à força a habilidade de seu novo pet. Wenyu sacou sua lâmina e a cravou em seu lado. Instinto de sobrevivência ativado. Ele conseguiu tudo o que esperava, disparando com imensa velocidade. Os irmãos tinham certeza de que, se não fosse por aquele desgraçado, o irmão mais novo deles ainda estaria vivo, não importasse quanto tempo levasse. O grupo estava determinado a garantir que o assassino de seu irmão o seguisse na morte. A habilidade do cachorro mutante era essencial para escapar do perigo. Com seu reconhecimento de área ao redor, ele deu voltas ao redor do leão, eventualmente deixando a fera para trás. Ele precisaria tratar seu ferimento imediatamente ou certamente morreria de hemorragia. Felizmente, ele tinha uma poção em sua posse. Conforme o líquido descia por sua garganta, ele podia sentir seu efeito, mas, como o ferimento era extenso, ele não sabia se era suficiente. Foi então que percebeu que Solai tinha uma habilidade de cura que seria útil. Ele segurou Solai nas costas, ativando sua habilidade, cura rápida, Rank B. O processo de cura de seu ferimento acelerou. Não havia dúvida de que essa era a razão pela qual o cachorro havia sobrevivido ao ataque de Simba. Ele sabia que precisava encontrar um lugar mais seguro para se recuperar completamente, mas estava tão cansado que suas tentativas de lutar contra o sono apenas o fizeram sucumbir mais rápido. Ele foi acordado no dia seguinte pelos sons típicos da manhã. Para sua surpresa, estava completamente recuperado. Melhor ainda, os membros que Simba arrancara de Solai haviam crescido novamente. Para sua surpresa, o vínculo entre um mestre de alma e seu pet era mais do que uma simples relação de mestre e servo. Não apenas ambos se recuperaram ao mesmo tempo, mas também construíram um laço emocional. A confiança que depositaram um no outro os guiou durante uma noite difícil, mas era apenas o começo. Os dois confiaram suas vidas um ao outro, e eventualmente Simba morreria por suas mãos. O momento de conexão entre eles teria que acabar. E por que não pelas mãos do ataque zumbi iminente? A horda de zumbis que invadiu a cabana era, no mínimo, antinatural. Não havia como um grupo tão grande assim ter se formado naturalmente em uma área suburbana. Enquanto os dois se preparavam para abrir caminho para fora da cabana, se perguntavam por que os zumbis haviam aparecido. Um som que Wenyu não ouvia há tempos ecoou na direção deles, enquanto um caminhão blindado gigante colidia com um lado do edifício, esmagando o grupo de zumbis no processo. Os dois ficaram chocados ao ver tal monstruosidade, esperando para ver se novos inimigos haviam surgido. Mas a conversa amigável vinda do veículo indicava o contrário, o que só poderia ser o líder que assinou para eles, perguntando sobre seu estado. Normalmente, Yu não aceitaria ajuda, mas a situação era tão intrigante que ele decidiu ver onde isso iria dar. Ele e Solai subiram a bordo do caminhão, enquanto em uma conversa instantânea sobre como tinham sorte de estarem vivos, toda a comoção estava atraindo mais atenção do que qualquer um deles queria lhe dar. Assim, o motorista foi ordenado a tirá-los de lá. Ele imediatamente pisou fundo. O sorriso que se espalhou pelo rosto do motorista era puro adrenalina. Ele deu o comando para que todos se segurassem.
voltassem. Não demorou muito para Yu agradecer por ter os acompanhado. Uma cena que só ele tinha ouvido falar estava acontecendo bem diante de seus olhos. O grupo estava usando uma rede de pesca para capturar zumbis do nível 0. Wen-Yu ficou chocado ao ver o procedimento que estava sendo usado tão cedo após o início do apocalipse. O líder explicou que em sua base havia indivíduos sem experiência em combate. Os zumbis capturados permitiam que eles desbloqueassem suas profissões e, no processo, construíssem uma comunidade mais forte. A horda estava presa ao caminhão e seria arrastada de volta para a base. Não demorou muito para o grupo se interessar por Solai. Querendo saber exatamente como Wen-Yu o encontrou, ele deu uma resposta simples: profissão oculta. Nada mais o surpreendia neste mundo bagunçado. Profissões ocultas eram perfeitamente plausíveis. O grupo estava tentando obter informações, e como Wen-Yu não tinha muitos segredos, não teve problema em explicar como acabou na cabana na floresta. Sem entrar em muitos detalhes, ele disse que atraiu a atenção de um leão mutante e só conseguiu escapar se escondendo na floresta. Vendo que ele havia compartilhado um pouco de sua história, ele sentiu que poderia apresentar e agradecer por arriscarem suas vidas para resgatá-lo. O líder garantiu que não foi problema. Em tempos como esses, é preciso cuidar do próximo. Seu nome era Sun Rui Ching. Todos eram de um pequeno lugar próximo, onde um grupo de sobreviventes havia se reunido em um ambiente seguro. As muralhas de sua pequena cidade começaram a surgir no horizonte. O local, fortemente fortificado, era realmente impressionante. Eles passaram pelo portão, sendo recebidos por uma multidão que aguardava ansiosamente sua chegada. E o grupo de zumbis que eles enfrentaram era até um alívio para eles. Ele explicou a Wen-Yu que, antes do apocalipse, era motorista de caminhão. Depois de ver inúmeras famílias e amigos morrerem, ele decidiu que era sua responsabilidade guiar seus vizinhos para um lugar seguro. Antes de se encontrarem com ele, eles estavam tentando fazer uma viagem até a cidade para verificar se as autoridades haviam controlado a situação, mas o número de zumbis o forçou a recuar. Como o Wen-Yu era da cidade, ele o encorajou a explicar àquelas pessoas como as coisas estavam por lá. A multidão depositava suas esperanças no governo, acreditando que, quando o governo assumisse o controle da situação atual, todos poderiam retornar às suas antigas vidas. O Wen-Yu sabia que suas palavras iriam desapontar todos ali. A maioria deles tinha muita sorte de ainda estarem vivos. Pelo que ele sabia sobre o apocalipse, não havia chance de qualquer governo ainda estivessem operando. A primeira onda de energia demoníaca sozinha havia eliminado 20% da população, e isso sem contar todos os animais que haviam se transformado em bestas mutantes. Se ainda restassem autoridades nas cidades, nenhuma delas estaria em condição de fazer algo pela população, e isso nem começava a considerar os horrores que o mundo enfrentaria em meio ano. O motorista de caminhão chamou a atenção da multidão. Todos esperavam por notícias sobre o que o governo planejava para salvá-los. Ele explicou que não conseguiram chegar à cidade por causa dos perigos na estrada, mas ele apresentou Wen-Yu, um sobrevivente da cidade que havia escapado recentemente. Ele seria a melhor fonte de informações, então encorajou todos a ouvirem o que seu novo irmão tinha a dizer. Wen-Yu explicou que, ao contrário dali, não havia vestígios de civilização na cidade. Wen-Yu pouco se importava se o grupo acreditaria nele ou não. A maioria deles não tinha espaço neste novo mundo, e ele sabia que não demoraria muito para que eles desaparecessem, assim como o mundo que desejava habitar. Ele afirmou de forma direta que não havia nenhuma agência oficial ou qualquer organização militar vindo para salvá-los. O ex-caminhoneiro entra em ação, fazendo o possível para acalmar a multidão. Ele prometeu que, assim que o sol nascesse, voltaria para a cidade para confirmar se o que o novo irmão dizia era verdade ou não. Um velho insistiu em acompanhá-lo até a cidade, pois tinha plena confiança na capacidade das autoridades de lidar com os zumbis. O caminhoneiro insistiu que o tio Sam se acalmasse. Os dois poderiam discutir os arranjos pela manhã. Dois indivíduos de aparência oficial espreitavam nas sombras. Seus planos estavam lentamente chegando ao ponto de execução, e em breve estariam prontos para agir. Enquanto o caminhoneiro continuava discutindo com a multidão, você não pôde deixar de notar os indivíduos suspeitos à distância, e por sua vez, eles também os notaram. Não tinha preocupações com o estranho. Se ele escolhesse interferir em seus planos, simplesmente o eliminariam. O caminhoneiro ordenou que a multidão se dispersasse por aquele dia, assegurando que tudo seria resolvido pela manhã. Ele insistiu que os cidadãos da cidade não fossem levados a mal. Eles não tinham más intenções, mas sua reação à verdade que lhes foi contada não significava nada para ele. Afinal, não era como se muitos deles fossem durar muito tempo. Pelo que ele observou, parecia que o caminhoneiro conhecia aquelas pessoas a vida inteira, e sua suposição estava correta. Ele estava no meio de um transporte de mercadorias no dia em que o apocalipse caiu sobre a Terra. Com todo o esforço que dedicou para salvar seus vizinhos, ele não fazia ideia de sua filha, que estudava em uma universidade na cidade de Yanjing, ainda estava viva. Quando você o tranquilizou, dizendo que se ela fosse parecida com o pai, provavelmente estaria abrindo caminho entre os zumbis naquele exato momento, o caminhoneiro pediu que você ficasse e protegesse a cidade enquanto ele ia até a cidade no dia seguinte. Você concordou, mas insistiu que ele partiria assim que retornasse.
retornasse. Ele tinha certeza de que o leão mutante não descansaria até encontrá-los, então era melhor não ficar em um lugar por muito tempo. O caminhoneiro entendia esse estilo de vida e não julgava por isso, mas fora da cidade, as coisas não estavam exatamente normais. Um rato mutante estava farejando em busca de comida, mas em vez de comer um pouco de plantação, a planta inverteu os papéis e devorou o rato. Em um beco, o grupo vigarista estava preparando os passos necessários para ascender como o corpo governante daquela cidade. Não tinham a menor intenção de permitir que Sun Rijing governasse aquele lugar. Sua queda seria provocada por ninguém menos que seu precioso tio Sam. O tio corrupto estava disposto a fazer qualquer coisa para garantir que o plano dos caminhoneiros não tivesse sucesso. O plano dos vigaristas era simples. Tudo que o tio Sam precisava fazer era acender o incenso no momento em que eles deixassem a cidade, e tudo estaria resolvido. Já era bem tarde para o velho, então ele foi dormir antes do grande dia. O vigarista sombrio estava preocupado em deixar uma tarefa tão importante nas mãos de um velho sênior. Mas sendo vigarista ninguém menos que o prefeito oficial da cidade, ele sabia que o tio Sam acreditava em sua posição oficial e apoiaria totalmente. Era uma pena que o caminhoneiro tivesse se esforçado tanto para manter aquelas pessoas seguras, apenas para ser traído por elas. Até os próprios homens do caminhoneiro estavam dispostos a traí-lo em troca de simples promessas de dinheiro, poder e mulheres. O incenso era algo que o prefeito havia retirado de um tesouro. O grupo partiu bem cedo na manhã seguinte, com uma trilha de aroma marcando o seu caminho. O velho tio não teve problemas em encobrir sua traição, pois insistiu que o incenso era para rezar pela paz e segurança na viagem. O aroma estava funcionando perfeitamente, atraindo a atenção de todas as bestas mutantes e zumbis que cruzavam o caminho. O comboio estava se aproximando da cidade, e todos estavam em alerta máximo. Enquanto você descansava ao lado de uma janela aberta, ouvindo os sons na cidade, seu único animal de estimação foi o primeiro a avisá-lo de que problemas estavam a caminho. Ele não fazia ideia de por que deixou o caminhoneiro convencê-lo disso, mas levantou-se pronto para lidar com o problema. O prefeito e seu grupo de capangas estavam prontos para ascender ao controle da cidade. Ele não perdeu tempo em se apresentar. Seu nome era Liang Guan, e ele era o prefeito da cidade de Yin. Ele informou a todos que as autoridades haviam iniciado operações de resgate e que ele era responsável por eles. Explicou que Sun Huixing estava colocando seus interesses pessoais acima das necessidades do povo e usando o desastre para se tornar um rei e governá-los. Os irmãos Liu Hu haviam entrado em contato com as autoridades, e ele foi enviado para escoltá-los até os campos oficiais, onde havia comida e recursos para todos. A partir daquele momento, não havia motivo para se preocupar com zumbis ou bestas mutantes. Os vigaristas até plantaram agitadores para influenciar a opinião da multidão. Sem muito esforço, conseguiram facilmente assumir o controle dos cidadãos. Todos foram ordenados a formar uma fila ordenada, pois havia veículos esperando para levá-los. Mas quando você ouviu o suficiente, era hora de intervir. Ele não se importava, mas uma promessa era uma promessa. Ele garantiria que o acampamento do caminhoneiro permanecesse seguro. Por causa disso, nenhum cidadão poderia sair. O prefeito não se importava com quem ele era. Se interferisse em seus assuntos, haveria problemas. Você não discutiu se as alegações do prefeito eram verdadeiras ou não. Ele manteve as coisas simples. Ninguém podia sair da cidade até de manhã. Se o prefeito tivesse de recorrer à violência, estava disposto a fazê-lo pelo povo. Você o assegurou de que ele não entendia a situação, mas entenderia em breve. Antes que qualquer um pudesse se mover, você soltou o Solai sobre eles. Ele começou com um ataque de atordoamento, enquanto você o instruía a evitar o prefeito e qualquer pessoa sem uma profissão. Fora isso, não havia necessidade de mostrar misericórdia. O filhote não perdeu tempo em enfrentar o grupo. Tudo o que se podia ouvir eram gritos, implorando por piedade. Acabou tão rápido quanto começou, já que nenhum deles foi capaz de resistir ao ataque. Ele tinha certeza de que o prefeito agora entendia a situação. Quando Yu era quem tinha o poder ali, ao se afastar, sugeriu que eles permanecessem quietos até o caminhoneiro voltar de sua viagem. Enquanto voltava para sua cama, o pequeno fez questão de que todos soubessem que o grande irmão era assustador. O prefeito não teve escolha a não ser esperar, mas como as coisas estavam, ele não teria muito o que esperar, pois os guardas soaram o alarme. O caminhoneiro estava voltando naquele exato momento. Das muralhas da cidade era possível ver o caminhão blindado levantando uma nuvem de poeira enquanto corria pelo campo em direção à cidade. O caminhoneiro estava furioso. Voltar para casa era o único pensamento em sua mente. Não havia como ele deixar sua filha sozinha neste mundo. A situação traiçoeira que levou o caminhoneiro a esse ponto havia ocorrido apenas algumas horas antes. O comboio estava a cerca de meia hora da cidade, quando o grupo foi emboscado por uma grande horda de bestas mutantes. Os caminhões da frente não tiveram chance. Foram eliminados antes mesmo de o caminhoneiro conseguir dar ordens. Sua rápida tomada de decisão permitiu que o caminhão blindado escapasse com segurança. Mas no fim, ele foi o único a conseguir voltar para a cidade. Você assistiu enquanto o caminhão colidia com a lateral das muralhas da cidade. Ele foi instantaneamente engolfado pelas chamas. Ele correu, determinado a atirar o motorista com segurança. Ao arremessar a porta para longe, foi informado de que todos haviam sido destruídos pela horda de monstros, que logo os alcançaria. Quando você olhou para trás, viu que o grupo não estava longe. Nesse ritmo, não haveria tempo suficiente para proteger a cidade. Os cidadãos correram para se esconder enquanto a horda avançava, determinada a destruir tudo. Você não estava muito preocupado, pois viu que Solai já estava ocupado resolvendo o problema. O filhote não perdeu tempo indo atrás das bestas
bestas mutantes de nível 1. O número de lobos facilmente o sobrecarregou, forçando-o a ativar uma habilidade de rank S, Fúria Berserker ativada. Ele rasgava os mutantes, arrancando facilmente suas cabeças. Essa demonstração permitiu que Wen Yu entendesse melhor a habilidade de rank S. Quando não estava ameaçada, oferecia um aumento de 3 vezes na capacidade de combate. Seu verdadeiro poder só se manifestava quando sua vida estava em risco. No entanto, a capacidade de recuperação de Solai não conseguia acompanhar seu estilo de luta. Por causa disso, seria a primeira a ser substituída quando algo melhor aparecesse. O caminhoneiro ficou impressionado com o feroz animal, mas você garantiu que ele era mais uma besta de guerra do que um simples animal de estimação. De qualquer forma, o caminhoneiro agradeceu por salvar sua vida. Após coletar o cristal mágico e usá-lo para se fortalecer, você atualizou o caminhoneiro sobre os problemas da cidade. Ele informou diretamente que o prefeito estava tentando minar sua autoridade e realocar os cidadãos, e com isso era hora de partir. Mas antes que pudesse sair pelo portão, foi interrompido. Ele confiava na opinião de Wen Yu e perguntou se ele acreditava que o que estava fazendo ali era certo. Wen Yu só poderia responder essa pergunta se soubesse os motivos do caminhoneiro. Ele estava fazendo isso por si mesmo ou pelas pessoas? Sua resposta dependeria de qual fosse o caso. A resposta óbvia do caminhoneiro foi pelas pessoas. Você lhe deu duas opções. A primeira era liderar como vinha fazendo até agora, mas com essas perdas que sofreu hoje, não sobreviveria mais de 2 meses. A segunda então era se juntar à base do prefeito traiçoeiro. Com essa escolha, as chances de sobrevivência de todos aumentariam, mas ele perderia toda a sua autoridade. O caminhoneiro compreendeu e decidiu tomar a decisão certa para o povo. Ele foi direto ao prefeito e se ofereceu para se juntar a ele pelo bem dos sobreviventes restantes. O prefeito recebeu de braços abertos e insistiu para que o chamasse de irmãozinho. A partir de então, visto que seus objetivos sempre foram os mesmos, eles lutariam juntos para resistir a esse desastre. O irmãozinho imediatamente colocou a experiência do caminhoneiro em prática, perguntando se havia alguma chance de recrutar Wen Yu, mas ele garantiu ao irmãozinho que o jovem era um andarilho e não ficaria em lugar algum por muito tempo. Wen Yu e Solai partiram em sua jornada, com a intenção de evitar Simba a todo custo. A uma pequena distância da cidade, os dois chegaram a terras agrícolas. Não demoraria muito para chegarem à próxima pequena cidade, mas enquanto Wen Yu olhava para os campos sem fim, teve um pressentimento estranho. Ele instruiu Solai a falar suavemente, para não atrair a atenção. Sem outras opções, eles precisariam atravessar aqueles campos. Wen Yu decidiu enviar Solai como um teste. O filhote não gostou de ser jogado debaixo do ônibus, mas seu mestre o tranquilizou, dizendo que essa era a melhor maneira. Se algo acontecesse, ele poderia facilmente resgatá-lo. Após desejar boa sorte, Solai correu fazendo o máximo de barulho possível, mas não havia necessidade de se preocupar. A criatura vegetal estava pronta e esperando qualquer tipo de perturbação. Ela imediatamente envolveu Solai, impedindo seus movimentos. Wen Yu não podia acreditar que havia subestimado esse nível de perigo. Qualquer que fosse essa criatura, ela estava facilmente mumificando seu pet. Solai já estava preso nas garras da planta há tempo suficiente. Enquanto seu mestre o tranquilizava de que tudo ficaria bem, ele usou uma de suas habilidades exclusivas de invocação, Segundo Reino da Alma ativado. Solai desapareceu do meio das vinhas e emergiu de um portal, bem fora do alcance do perigo. Wen Yu o parabenizou pela missão bem sucedida, mas antes que pudesse receber atenção, a criatura avançou, determinada a recuperar o que havia perdido. Wen Yu entrou no modo de combate, encurtando as vinhas enquanto elas se aproximavam dele. Sua primeira observação foi que a planta mutante havia atingido seu limite antes de alcançá-lo, o que significava que seu alcance de ataque não ultrapassava 10 metros. Ele ordenou que Solai encontrasse uma brecha pelo qual pudessem passar. Não poderia haver tantas que não encontrassem uma maneira segura de atravessar para o outro lado. Enquanto ele corria para encontrar sua saída, a criatura facilmente o capturou novamente. Segundo Reino da Alma ativado. Os instintos de Wen Yu permitiram que ele libertasse Solai assim que foi pego. Sua segunda tentativa de fuga lhes rendeu informações valiosas. Parecia que as criaturas conseguiam se mover livremente pelo subsolo, permitindo que emboscassem suas presas em locais estratégicos. A cidade de Yin estava em sério perigo. Não demoraria muito para que as criaturas cercassem toda a cidade. O tempo era essencial. Eles precisavam de mais pessoas rapidamente se quisessem ter alguma chance de escapar. De volta para o acampamento, os sobreviventes estavam tranquilamente alheios ao que estava por vir. No novo acampamento do prefeito, todos eram obrigados a contribuir. Isso incluía idosos e crianças pequenas. O caminhoneiro protestou contra o trabalho manual imposto aos cidadãos mais frágeis. O prefeito insistiu que esse era o método mais justo. Qualquer pessoa seria capaz de contribuir com o acampamento defensivo e deveria fazer isso. Permitir que os incapazes fizessem o que podiam os tornava membros contribuintes da sociedade. Ao se juntar, o caminhoneiro teve apenas um pedido: que todos fossem tratados igualmente. Ele realmente esperava que o prefeito não tivesse quebrado sua promessa tão cedo no acordo, enquanto se dirigia para descansar à noite. Assim que ele saiu, o prefeito e seu braço direito começaram a tratar dos negócios sujos. O caminhoneiro era forte, então o prefeito queria mantê-lo por perto mais tempo. No entanto, havia acidentes infelizes entre a população inútil do acampamento. Não havia como tolerar alimentar as pessoas que não contribuíssem. Um guarda entrou apressado, informando que o sujeito perigoso com um grande cachorro estava indo para a tenda de comando. Antes que o prefeito tivesse tempo de se preparar, quando você e Solai entraram, o prefeito ficou animado
animado ao vê-lo de volta. Sem perder tempo, você jogou as más notícias em sua cara. Ele tinha todas as intenções de partir, mas como estava, ninguém conseguiria sair da cidade facilmente. Você explicou que a cidade inteira estava cercada por plantas mutantes. As criaturas haviam cercado completamente o acampamento e estavam lentamente avançando para o centro. Não importava se o prefeito acreditava ou não. Como estavam, seria fácil validar suas descobertas, pois no caminho de volta à cidade, encontrou alguns acampamentos completamente invadidos. O prefeito entendeu que se o sobrevivente estava ali, ele deveria ter um plano. Então você explicou, o plano era simples. Ele precisava de pessoas suficientes para sobrecarregar as plantas mutantes para que pudesse abrir caminho. O prefeito ficou chocado ao ouvir que você queria que os cidadãos se sacrificassem para sua fuga, mas você insistiu. O plano não era para que eles abrissem o caminho para você, mas para você abrir o caminho para todos. Você lideraria o grupo, assumindo a maior parte da pressão, enquanto os outros o seguiriam, capturando qualquer coisa que fosse deixada para trás. Para cada pessoa adicional, 7 plantas mutantes seriam dispersas. Mais pessoas significavam menos peso para cada um carregar. A sobrevivência de cada pessoa dependeria de 2 fatores: sua habilidade de combate e sua sorte. Não importava para você se liderava ou seguia, mas sabia que a carne de canhão aceitaria melhor o plano se você estivesse na linha de frente. O prefeito respeitava sua habilidade de combate, mas achava difícil acreditar em tudo isso. A cidade era tão grande que nem os zumbis conseguiam cercá-la. Como se fosse ensaiado, o caminhão blindado colidiu com um recinto, coberto de vinhas. O caminhoneiro saltou do veículo, anunciando que todos estavam condenados. Durante sua patrulha, ele encontrou um grupo de plantas mutantes formando um muro de cerco, lentamente cercando a cidade. Não havia escolha a não ser avançar, caso contrário todos morreriam. O prefeito imediatamente concordou com o plano de Wen Yu, só restava discutir os detalhes. O prefeito apresentou os números para Wen Yu. Eles tinham cerca de 300 pessoas, metade ainda sem profissões definidas. Não haveria problema em usá-las como carne de canhão. O prefeito convocou todos os membros do grupo, e 20 minutos depois, estavam todos reunidos. De todos, apenas o caminhoneiro discordou do plano. Ele estava furioso, não queria sacrificar outros para salvar sua própria pele. O prefeito lhe deu sua palavra. Se tinha um plano melhor, aquele era o momento para apresentá-lo. O prefeito explicou que o plano não era dele, mas de Wen Yu, e que quando chegasse a hora, ninguém poderia culpá-los pelo que acontecesse. O caminhoneiro olhou para Wen Yu. Ele calmamente admitiu que era tudo ideia sua e que a vida nunca foi igual para todos. Para os fortes morrerem protegendo os fracos não fazia sentido lógico. Wen Yu não planejava levar a culpa por nada daquilo. Se o caminhoneiro quisesse culpar alguém, que culpasse os fracos por insistirem em ser fracos. Ou melhor, culpasse aquele mundo miserável pela situação. Todos poderiam morrer juntos ou seguir com o plano. Quando o caminhoneiro tentou pensar em maneiras de salvar os jovens e idosos, você o interrompeu com uma pergunta simples: qual vida é mais importante, a sua ou a dos outros? A pergunta deixou o caminhoneiro sem reação, incapaz de responder com honestidade. Então não respondeu. Com isso, o prefeito encerrou a reunião. Eles deveriam espalhar a notícia de que a cidade de Shai havia sido restaurada ao seu antigo esplendor e que todos estavam indo para lá. Ninguém tinha escolha. Se alguém se recusasse, seria eliminado imediatamente. Era uma decisão lamentável, mas necessária. O caminhoneiro saiu, reconhecendo que o resto do grupo era frio e calculista. Você pediu ao prefeito que mantivesse o caminhoneiro sob vigilância. Se ele tentasse causar problemas, deveria ser eliminado imediatamente. Os planos do dia seguinte eram importantes demais para serem arruinados por um único homem. O prefeito ficou surpreso. Tinha certeza de que os dois compartilhavam um forte vínculo. Mas para a sobrevivência de Wen Yu e sua habilidade de se mover livremente por aquele mundo hostil, veículos e laços não significavam nada em comparação com sua vida. O prefeito não sentia nada além de admiração por um homem que tomava sua vida nas próprias mãos. A única preocupação adicional de Wen Yu era a capacidade das plantas mutantes de ficarem mais fortes durante a noite. Para combater isso, ele planejava passar o tempo antes da fuga eliminando todos os zumbis e bestas mutantes da área. Ele perguntou ao prefeito se ainda havia mais dos atrativos que ele usou para destruir o comboio do caminhoneiro. O prefeito ficou chocado ao descobrir que seu plano traiçoeiro não era tão secreto quanto ele pensava. Wen Yu garantiu ao prefeito que sabia de coisas que ele nem imaginava. Como não havia necessidade de manter segredo, o prefeito revelou que havia conseguido o incenso de um tesouro. Como não havia como levar o tesouro com ele, convidou Wen Yu a ajudá-lo a encontrar itens úteis que haviam sido deixados para lá. Wen Yu aceitou, mas precisava fazer alguns preparativos antes. Por questões de segurança, ele se abasteceu na coluna de troca, pegando o essencial para sobreviver ao possível ambiente hostil do tesouro. Mais importante ainda, comprou um cristal de rank 2 sem atributo, ficando com 400 pontos restantes. Ao esmagar o cristal em sua mão, seus atributos aumentaram com sucesso para 25 pontos. Agora fortalecido, nada o impedia de entrar no tesouro. Ele correu de volta ao prefeito, pronto para começar. O prefeito havia escondido a existência do tesouro, construindo seu quarto ao redor dele. Wen Yu ficou impressionado e ordenou que o prefeito entrasse primeiro. O prefeito riu, insistindo que não tinha nada a temer, enquanto entrava no portal. Wen Yu seguiu logo atrás, sabendo que na vida nunca se pode ser cuidadoso demais. O tesouro era uma formação da caverna gigante com 3 caminhos. No final de cada caminho, havia um baú de tesouro. Os zumbis que vagavam pela área eram os únicos perigos que o prefeito havia notado. De acordo com as regras do tesouro, cada pessoa podia abrir apenas um baú. O prefeito já havia limpo os caminhos do meio e da esquerda, escolhendo abrir o baú do meio. Wen Yu se perguntou
por que o prefeito não permitiu que seus subordinados abrissem os 2 baús? A resposta era simples, ele não queria concorrência direta. Permitir que seus subordinados obtivessem algo incrível só lhe daria problemas. Os dois decidiram seguir pelo caminho da esquerda para que Wen Yu pudesse reivindicar o tesouro dali. O baú parecia promissor, então Wen Yu o abriu, apenas para ter uma nuvem de fumaça estourando em seu rosto. Um brinquedo de palhaço saltou rindo, assustando Wen Yu. Ele insistiu que era apenas uma brincadeira. Wen Yu acertou o brinquedo, jogando-o para o outro lado da sala. Ele não veio até ali para nada. Ordenou ao prefeito que encontrasse um de seus homens para abrir o baú restante. Enquanto esperava, ele libertou Solai. Os dois começavam a limpar o caminho para a terceira câmara. Não perderam tempo enfrentando os zumbis guardiões, forçando a passagem até o baú do tesouro. Em seu frenesi de combate, Wen Yu quase acertou o prefeito quando ele veio correndo em sua direção. Seria um incidente infeliz, caso ele não tivesse parado a tempo. Agora que tinham o que precisavam, avançaram para revelar o último tesouro. O subordinado foi ordenado a abrir o baú e entregou seu conteúdo. O baú final se abriu, revelando o verdadeiro tesouro do lugar. O subordinado ficou chocado. Era a primeira vez que ele via um pergaminho de habilidade mortal. Wen Yu ordenou que ele entregasse o pergaminho, mas tomado pela ganância, o homem tentou fugir com o tesouro. Sua cabeça foi rapidamente separada do corpo. Wen Yu recuperou o pergaminho, insistindo que qualquer um que tentasse roubar seus pertences estaria buscando a morte. Ele abriu o pergaminho, revelando seu conteúdo. Intangibilidade, habilidade de Rank S, tipo especial. Permite atravessar temporariamente objetos sólidos. Habilidade ativa, consome energia proporcional à resistência do objeto. O prefeito estava extasiado por terem finalmente recuperado um tesouro digno de sua obsessão. Embora não pudesse atrair inimigos, era um objeto valioso que deixaria Wen Yu em dívida com o prefeito. Antes de saírem, Wen Yu perguntou se o subordinado decapitado tinha alguma família. Descobriu-se que ele tinha um irmão mais novo que não havia mudado sua profissão. Sem correr riscos, Wen Yu ordenou que o irmão fosse eliminado imediatamente. Com tudo resolvido, os dois saíram para descansar antes do início da operação. Não muito tempo depois de se acomodar, alguém apareceu na entrada de sua tenda. Era uma mulher bonita, ali para entregar sua refeição. Ela se apresentou como Wei Fei, pedindo desculpas por incomodá-lo. Wen Yu acenou, dizendo para ela apenas deixar a comida na mesa. Ela obedeceu, caminhando sedutoramente em sua direção. Wen Yu se levantou, não interessado no que ela estava oferecendo. Ela propôs um acordo. Sabia dos planos para o dia seguinte e desejava que seu irmão mais novo sobrevivesse ao confronto. Estava disposta a se oferecer em troca da segurança dele. Opa, essa noite tem, hein? Wen Yu não tinha confiança de que escaparia das plantas mutantes, muito menos arrastando um fardo. Ele rejeitou o acordo sem hesitar, fazendo-a cair de joelhos e implorar por ajuda. E parece que hoje não vai ter não. Chamando Solai, Wen Yu ordenou que ela fosse escoltada para fora. Solai a expulsou, parecendo o mais assustador possível. Se a força de vontade de Wen Yu não fosse tão forte, ele poderia facilmente ter caído em uma armadilha desnecessária. Não era hora de desperdiçar energia com prazeres inúteis. Ele precisaria de tudo para sobreviver ao desafio que o aguardava. No dia seguinte, os oficiais reuniram todos da cidade em frente à floresta e explicaram claramente a situação. A cidade estava cercada por um terrível planta mutante que avançava lentamente em sua direção. A única chance de sobrevivência era que todos avançassem em massa, rumo à segurança da cidade de Shairei. A objetividade do anúncio só fez com que as pessoas da multidão entrassem em pânico, e como se fosse ensaiado, uma planta surgiu do meio da vegetação e agarrou um profissional, arrastando-o para a floresta. A planta mutante estava avançando mais rápido do que o Wen Yu poderia ter previsto. O tempo estava se esgotando. Se não começassem a se mover, todos estariam condenados. O ataque causou pânico entre os cidadãos, mas, felizmente, o prefeito estava lá para controlar a situação. Com o tempo curto, ele deu uma escolha. Os que quisessem ficar para trás deveriam ir para a direita. Os que quisessem avançar deveriam ir para a esquerda. Ouviram-se apenas gritos de discordância da multidão. Todos acabaram de presenciar um profissional sendo capturado e levado. Uma pessoa comum não teria chance alguma de sobreviver. Os indivíduos mais vocais decidiram ficar para trás e encontrar sua própria maneira de sobreviver. O homem do prefeito deu um passo à frente e lidou com a primeira pessoa que optou por ir para o lado direito. Com a gravidade da situação se tornando clara, o prefeito desceu do caminhão e correu até o grupo. Ele informou que todos tinham o direito de ficar para trás, mas, se fizessem, ele mataria qualquer um que tomasse essa decisão. Então, ele perguntou novamente, quem quer ficar para trás? Todos entenderam claramente e não houve mais objeções ao plano de avançar. Com isso, todos subiram no caminhão e partiram em direção às terras agrícolas. As plantas mutantes se agruparam, permanecendo fora do alcance dos humanos. Quando chegaram aos campos, Wen Yu alertou o prefeito de que as barreiras estavam logo à frente e que todos deveriam estar em alerta. Ele anunciou que estavam chegando ao ponto onde teriam que avançar a pé. Algo estava errado. Na última vez, as plantas haviam atacado bem antes de chegarem a esse ponto. E, como se estivessem esperando, uma parede de plantas surgiu cercando os sobreviventes. As plantas estavam ficando mais inteligentes. Esperaram até que sua presa não tivesse mais chance de escapar antes de se revelarem. Assim que a ação começou, Wen Yu entrou em movimento, saltando sobre tudo em seu caminho, enquanto ele e Solai se preparavam para tentar escapar. Ao redor podiam ouvir pessoas pedindo ajuda. A planta mutante tinha recebido um banquete, permitindo que os dois tivessem uma pequena janela de oportunidades, que usaram para tentar escapar. Só porque a planta tinha muitas presas, não significava que deixaria os dois escaparem facilmente. Uma videira avançou, errando Wen Yu por pouco,
mas conseguiu envolver Sonai no processo. Wen Yu gritou: "Segundo reino da alma, ativar", libertando Solar e permitindo que ambos alcançassem a segurança. Se não fosse por todos os sobreviventes que ajudaram, havia uma grande chance de que eles tivessem morrido ali. De volta ao campo de batalha, o caminhoneiro fez tudo o que pôde para aumentar o número de sobreviventes, mas por mais que ele se esforçasse, sempre havia alguém para precisar ser salvo. O prefeito estava presente enquanto a donzela e seu irmãozinho eram arrastados. Ele agarrou o irmãozinho e ordenou a Fei Fei que ficasse perto. Não importava o que acontecesse, ela precisava permanecer em sua sombra. Ele lançou sua habilidade de ranquear, Clone das Sombras, e o grupo correu para a segurança, enquanto Wen Yu e Solar observavam os campos, se perguntando quantos conseguiriam sair vivos. Um farfalhar próximo atraiu sua atenção. Ele se virou em direção aos arbustos, onde 3 pares de olhos espiavam. Ele não fazia ideia se eram amigos ou inimigos.